Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos abençoe, que você possa ter um dia de segunda-feira, de bênção, de vitória, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos aqui nessa manhã, por mais um dia, estamos aqui para falar do grande amor de Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração, está registrado no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1 a seguir, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não te poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Queridos e amados irmãos, se nós analisarmos dentro deste texto, é um texto bem expressivo, uma palavra de Deus para os nossos corações. Jeremias foi um profeta que no reino de Judá, ele profetizou muito sobre aquela nação, sobre aquele povo. O povo, quando foi levado cativo à Babilônia, Jeremias foi usado muito por Deus para despertar aquele povo. Mas, porém, infelizmente, o povo não deu credibilidade, muitos não deram crédito. E hoje também não é diferente, querido. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem há de manifestar o braço forte do Senhor? Querido, nós estamos vivendo dias que as pessoas não estão dando credibilidade à palavra de Deus. Os fatos são reais, estão aí, os acontecimentos, e as pessoas não estão de forma alguma, como diz, nem aí. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor, ele vive e reina para todo sempre, e ele se levantará nesse dia para buscar a sua igreja. A igreja, a noiva de Cristo. Nós devemos estarmos preparados, devemos nos preparar para esse encontro com o noivo. Quando nós lemos esse texto aqui, Jeremias, ele está falando acerca, ele faz uma analogia muito interessante. Ele está falando acerca do oleiro, está falando acerca do barro. O oleiro, para trabalhar, para fazer um vaso, ele precisa daquela rodaina, aquela roda. Ele precisa de colocar ali uma porção de barro, e começa então a girar aquela roda, e ele começa a trabalhar, fazendo, moldando aquele vaso. Às vezes, para moldar um vaso, ele gasta tempo, ele tem que aperfeiçoar, tirar as rachaduras, tem que tirar as impurezas do barro. O barro tem que ser bem trabalhado, para que não venha demonstrar depois de feito nenhum defeito. Ou seja, tem que ser um vaso realmente, um barro próprio, apropriado, né? E também tem que ser o oleiro que trabalha de forma, né, digamos assim, especial.
E eu quero dizer para você que nessa passagem, Deus está comparando, aleluias, as nossas vidas como um barro, que Ele faz um vaso, mas se porventura esse vaso partir, quebrar, o barro, enquanto ainda está mole, ele volta lá para a olaria, ele volta para ser amassado, ele volta para ser trabalhado, e ele pode refazer novamente um novo vaso. Mas depois que esse vaso passa pelo processo da queima, que ele leva para dentro do forno, com a temperatura de tantos graus, esse vaso agora ele superaqueceu, ele secou, e se porventura ele quebrar, não tem como refazê-lo mais. Queridos, eu vou simplesmente dar um exemplo. Tem vários tipos de vaso nos dias de hoje. Tem um vaso de madeira, tem um vaso de vidro, tem um vaso de cristal, e tem um vaso de ouro, e tem um vaso de barro. Uma certa feita, um homem chegou numa casa para comprar um vaso. Chegou lá, ele viu essa especiaria de vasos. Ele viu o vaso de barro, ele viu o vaso de cristal, ele viu o vaso de madeira, de bronze, e viu o vaso de ouro. Ele pensou, se eu levar esse vaso de madeira, se porventura houver alguma trinca dele, no momento que você colocar o recipiente, dentro daquele recipiente, o azeite, você vai saber se ele está realmente vedado ou não. Mas o pensamento dele é o seguinte: se esse vaso cair, ele pode dar uma rachadura e começar a perder o vaso, o óleo, perdão. Se eu levar um vaso de cristal, ele cair, quebrou, acabou. Se eu levar um vaso de bronze, a imperfeição que pode ter também por dentro consumir, estragar o óleo, o azeite, e ele também pode ter alguma danificação. Assim também pode ser o de ouro. Mas o interessante é que ele optou pelo vaso de barro, porque a mente dele, o pensamento dele, era que aquele vaso, ele foi trabalhado pelo oleiro com tanto amor, com tanto carinho, e no pensamento dele, aquele vaso estava perfeito. Mas se porventura ele quebrasse, ele poderia ser refeito no pensamento dele. Só que Jeremias está falando aqui o seguinte: para enfatizar a mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir à olaria. Assim ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o oleiro limpa o barro, pois em seu estado original, essa matéria-prima jamais poderia ser moldada. Ele também observaria a unidade ideal para conservar o barro, além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do oleiro para fazer o formato desejado. Querido, o oleiro, ele tem que trabalhar com amor, com carinho. Quando ele está ali moldando aquele vaso, quando ele está trabalhando naquele vaso, ele está fazendo com que aquele vaso realmente tenha toda a atenção voltada para ele. Assim é quando Deus está moldando o seu caráter, está trabalhando na sua vida. O nosso Deus, ele é oleiro, nós somos o barro. Você está pronto para ser moldado, para se transformar um vaso de honra, um vaso de valor. Mas é necessário você passar pela olaria, é necessário você descer a olaria e ser trabalhado pelo grande oleiro. Mas tem pessoas na realidade que ele não pensa dessa forma. Ele acha que ele é melhor vaso do que qualquer outro. Não seja confundível. O barro revela a condição de fragilidade do ser humano. Isto é, antes de sermos tirados do lamaçal do mundo, não tínhamos nenhum valor. Por isso somente
nas mãos de Deus, a vida passa a ter esse sentido e essa utilidade. Somente nas mãos de Deus. Porque até então, quando você estava lá no mundo, no lamaçal do pecado, você era um barro inútil, um barro desfavorável para fazer qualquer tipo de vaso. Aleluia. Quebrou-se na mão do oleiro. Ainda que o oleiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Mas se o vaso danificado ainda estivesse com o barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado com essa ilustração semelhante à do cinto de linho apodrecido. Ou seja, se o vaso não tivesse ido ao forno, ele ainda era um barro comum. Ele poderia ser amassado novamente, ser trabalhado outra vez, para se tornar um vaso de honra. Aleluia. O que isso está dizendo? Está dizendo que é necessário, que nós temos que arrepender. Me arrependerei, a prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento. Ou seja, a partir do momento que nós arrependemos dos nossos atos, dos nossos pecados, Deus, Ele também vai trabalhar de uma forma inusitada em nossas vidas. Eu quero simplesmente que você, meu irmão, pense nisso. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer trabalhar no seu caráter, Deus quer trabalhar na sua vida. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Quero orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te render graça. Deus, se for necessário, nós descermos a olaria para que o Senhor venha reconstituir, refazer de nós um vaso de honra, que assim seja feito. Eu quero, Deus, te render graça, eu quero te louvar, Deus, pelas pessoas que verão e ouvirão esse vídeo, que eles poderão, Senhor, ser realmente tratado, trabalhado de uma forma sobrenatural. Eu quero, Deus, colocar diante da Tua presença, Pai, as nossas vidas. Abençoa-nos e nos dê graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser um vaso de honra nas mãos do oleiro, em nome de Jesus.